Encontramos o casal Chaplin. Estamos em Vevey, aqui na Suíça, pertinho de Montreux. Hoje o tempo está um pouquinho complicado, mesmo assim não nos afugenta, e vamos conhecer aqui essa cidade. Fica aqui no Lago de Genebra, um dos lugares mais belos da Suíça. Hoje o lago está bem nervoso, mas mesmo assim a gente fica admirando a beleza dele. É um lugar incrível. E essa cidadezinha, ela é muito importante. Ela tem uma indústria aqui que é muito conhecida. Aqui é a sede da Nestlé, pessoal. Do todo o conglomerado alimentício da Nestlé. Um fato muito legal aqui, importante: o Charlie Chaplin morou aqui nessa cidade nos seus últimos 25 anos de vida. Hoje o local que ele morava foi transformado em um museu. Vamos ver se a gente vai até lá e mostra pra vocês também. E essa é uma das centenas e centenas de fontes que a gente acha por aí. E elas estão sempre assim, abertas, cheias, a água aqui é potável. E isso que é uma delícia. Bom, a gente está aproveitando que o tempo está bem fechado aqui, chovendo bastante. Estamos indo lá na casa do Charlie Chaplin. Nós já íamos lá de qualquer forma. E só juntou o útil ao agradável, né? Porque tá difícil andar, assim, complicado. E aqui a gente tá no ônibus, é tudo bom. Vocês devem saber, o transporte suíço é excelente. Ele vai deixar a gente na casa mesmo, não vai ter que andar nada. E olha a chuva. Chegamos à casa do Charlie Chaplin, que legal. De busão ainda, muito bom. Vamos começar aqui a visita pelo estúdio. Vamos ver o que eles vão mostrar aí pra gente. Gente, é uma sala maravilhosa, olhem só. É apresentado um vídeo de 15 minutos, vamos ver. Estávamos assistindo essa prévia, né, sobre a vida dele, e de repente a tela se abre e a gente entra no mundo dele, entra nos estúdios com objetos que ele utilizava. Tem outra projeção simulando a época que ele vivia em Londres, na vila dele. E aqui a gente está na parte da infância. Nossa, é chocante. De perder o fôlego. Ele teve uma infância muito difícil. Ele começou a fazer shows na rua com o irmão dele para arrecadar qualquer dinheiro. Ele morava num quarto de 12 metros quadrados com a mãe dele. E aqui simula um pouco como seria o quarto dele. Ele colocou no filme O Garoto, que ambientou exatamente a infância dele. Sempre colocava alguma coisa relacionada à vida dele dentro dos filmes. E aqui no circo eles colocam alguns artistas que foram influenciados por Charlie Chaplin. Temos aqui 3 italianos: o illusionista Arturo Brachetti, Federico Fellini e o Roberto Benigni. Para fazer o filme Tempos Modernos, o Charlie Chaplin ele visitou uma fábrica da Ford em 1920, por aí.
E ele viu como as pessoas estavam assim robotizadas, né? Só naquela linha de produção. E aí ele precisava dar uma resposta para o mundo. E a resposta foi a criação desse filme, que ainda hoje é lembrado, né? Porque continua a mesma coisa, né? Olha, pra quem edita vídeo hoje em dia é muito fácil, hein? Que a coisa era complicada. Aqui, por exemplo, são todas as águas especiais aí pra revelação dos filmes, né? E aqui nesse aparelho é uma espécie de lupa pros filmes. Então eles colocavam um filme ali, visualizavam um pouco maior num monitorzinho, o que facilitava depois o corte. Facilitava. Observar a cena, o que a cena está passando, o que ela está conectando com a outra, né? Para quem estudou um pouquinho, né? Quem gosta de cinema, enfim, se o pessoal tem estudado, sabe que a conexão entre uma cena e outra é muito mais importante, muitas vezes, do que essa ação frenética. Bom, nós saímos do estúdio do Chaplin, foi uma coisa assim emocionante, muito emocionante. Nossa. Mesmo. Para quem já assistiu os filmes ou para quem não assistiu, vale a visita. Nós nem entramos na casa dele ainda, mas foi tão incrível. Foi muito tocante, né? Muito tocante. Muito bem feito tudo. Eles colocam a gente dentro do mundo dele. E agora a gente vai pra casa dele. Ele morou os últimos anos aqui, os últimos 25 anos aqui na Suíça. Agora vamos ver o que eles prepararam. Elisa, você foi convidada para entrar na casa do Chaplin? Eu fui. Acho que você também, vamos lá. Aqui nós estamos no escritório do Chaplin. E é legal que eles vão ambientando exatamente como era. E aqui nessa sala eles abordam um tema que é sensível à história do Chaplin, que é a perseguição que os Estados Unidos fez durante boa parte da carreira do Chaplin, falando que ele era comunista, que isso e aquilo, que culminou na proibição da entrada dele em Nova York. Ele desistiu de lutar contra os Estados Unidos e veio morar aqui na Suíça, em Vevey, num lugar maravilhoso. E pelo que mostra aqui, ele teve uma vida fantástica. Ele tinha muitos filhos, ele tinha 8 filhos, e aqui foi o lugar perfeito para ele morar. E uma grande besteira que os Estados Unidos fez, vergonhoso, né? Essa caça aos comunistas que eles fizeram, deplorável. E o Chaplin foi uma dessas vítimas, né? Olha aqui a biblioteca dele, a vista que ele tinha. E ele tinha uma família muito grande, muitos filhos. E mesmo morando aqui por 25 anos, ele não falava francês, mas os seus filhos sim. Só que na hora de jantar, ele instituiu a regra: não falar francês, só inglês, porque senão eu não vou entender nada.
Os filmes do Charlie Chaplin eram lançados normalmente bem na época de Natal. Então as pessoas já esperavam alguma coisa diferente, uma magia natalina, junto com as obras incríveis. E na véspera de Natal de 1972, faleceu Charlie Chaplin, dormindo, como uma magia. E nós estamos aqui também em véspera de Natal, fazendo essa visita que valeu muito a pena e compartilhando com vocês. Espero muito que todos tenham a oportunidade de vir aqui, conhecer esse lugar mágico, conhecer toda a estrutura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo aqui em Vevey, na Suíça, e até o próximo vídeo. Au revoir! Au revoir!